O programa a seguir não é recomendado a menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, boa tarde, amigos da TV Osasco. Quem está falando é Edson Salomão. Mais uma vez aqui uma honra no programa Autenticidade do nosso amigo Alexandre Frota, não é? Tratando aqui vários temas que abrangem o nosso cotidiano, sobre a política, sobre a economia brasileira, enfim, né? O nosso programa ele é bem diversificado nos assuntos e temos aí a missão de levar a informação para você de uma forma correta, íntegra, que de fato traga aí o conhecimento para você de tudo que tem acontecido aqui na nossa região e no nosso país. Tá? E com muito prazer hoje, né, nós com mais esse programa, tem alguns convidados que estarão participando hoje na mesa. Né? Hoje é um programa especial, né? Um programa hoje que teremos uma boa interação com o nosso convidado, onde ele poderá aqui colocar o que ele pensa sobre o Brasil, sobre a política brasileira, sobre a obra que ele lançou agora recentemente, enfim. É algo que para mim está sendo uma grande honra de poder estar recebendo esse nosso convidado. Então quero apresentá-los desde já, Luiz Felipe... Esqueceu o resto. Esqueci o resto. É complicado. É o nervoso. Tá? Luiz Felipe de Orleans e Bragança, para quem não conhece, né, ele faz parte da família imperial, enfim. Gostaria que você se apresentasse melhor para o nosso público, Luiz. Obrigado, Edson. Bom, eu sou empresário brasileiro, casado, e fiquei indignado aí com tudo que está acontecendo politicamente no Brasil dos últimos 4 anos e junto com uma série de outros ativistas que se levantaram aí a partir de 2014, eu entrei para as ruas também. Então, fui aprender o que é mobilização popular, mobilização social, fui aprender o que é ativismo político. Então, foi um processo de aprendizado aí bem interessante. Bacana. Antes de eu continuar com você, vou apresentar também a Meire Lopes. Meire Lopes é nossa colega que já tem participado algumas vezes do programa. A Meire Lopes também é ativista, né? Já está há alguns anos aí com a gente e também é pré-candidata agora a deputada estadual pelo PSL. Seja bem-vinda, Meire. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada pelo convite, o Frota também. E eu também tenho o prazer imenso de estar aqui com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe é um guerreiro fantástico que tem ensinado muito como nós, ativistas, podemos usar a nossa força em favor do Brasil. Então, hoje eu acho que ele vai agregar muito nesse programa, vai ser muito bom. Com certeza, vai agregar demais. Como eu falei, vai ser um programa especial, né? E temos muitas coisas para poder tratar, muitos assuntos que estão rodando aí nas redes sociais, na imprensa, despertando aí a curiosidade, inclusive a ansiedade de muitas pessoas que têm aí, principalmente quem tem militado, né, nesses últimos 4 anos, né? Eu queria entender um pouco melhor, Luiz, né? Como, tanto você como nós, eu, a Meire e muitos outros, de 4 anos para cá, de fato, a gente começou a ver a importância de se envolver nessa militância política, né? E o que eu queria perguntar para você inicialmente, o que te despertou? O que foi aquilo que foi o estalo para você falar, não, peraí, como eu sou empresário, né, você é empresário, eu também, a Meire também, acho que aconteceu parecido com a gente, né? Estávamos lá tocando os nossos negócios, com a nossa família, interessado em empreender e gerar emprego, mas de repente algo aconteceu e falou, não, peraí, alguma coisa tem que ser feita, né? Então, eu gostaria que você contasse a sua experiência, como surgiu isso. Olha, da minha experiência específica, foi no contexto empresarial com certeza, porque eu tinha uma pequena empresa, distribuía motopeças. Recentemente eu já vendi ela. E eu tinha grandes projetos. E o que acontecia é que eu via que cada vez eu lancei patentes, então todo o processo de lançamento de patente, de produção, de achar fornecedor, de fazer a parte financeira, tudo isso você vê que foi ficando cada vez mais difícil, né, no Brasil. Isso de 2005 foi quando eu abri essa empresa
E aí, quando chegou em 2014, eu estava numa situação sui generis, porque as receitas estavam indo bem, só que chegou um mês lá que a inadimplência bateu quase 50% dos recebíveis. Falei, pô, isso está estranho demais. E os meus clientes eram todos pequenos empresários, então não eram grandes contas, né, bem pulverizado no Brasil inteiro. Então não era uma questão regional e também não era uma questão de preço médio. Os produtos que eu vendia eram baratos. Então realmente estava tendo um problema conjuntural. E eu estava escutando pela televisão, seguindo bastante o que a Dilma falava, o que o ministro da Economia falava, não, que o Brasil vai crescer 1%, 2%, aí os grandes empresários, não, estamos bem, não temos problema de recessão. Eu falei, como não tem problema de recessão? Eu estou aqui com a minha pequena empresa sofrendo 50% de inadimplência. Então eu já vi que tinha um descasamento da realidade para os grandes empresários e a realidade para os pequenos e médios empresários. São dois ecossistemas econômicos totalmente desvinculados. E aí eu comecei a pesquisar isso aí combinando com isso, teve a questão do ministro do STF que soltou todo mundo do mensalão naquela época, soltou o José Dirceu, Genuíno, etc., numa só canetada. Então eu falei, opa, tem problema aqui que é muito pior do que eu estou vendo. E aí foi quando o empresário, aposentei o meu chapéu de empresário e comecei a pegar meu chapéu de ativista político. Mas eu não sabia nada, como é que eu faço ativismo, quem é que está se organizando. Então foi um processo lento no início, mas o que foi legal é que você descobre muita gente boa. E o Brasil está cheio de gente boa aí para fazer essa defesa. Então isso me encheu de esperança e é o que me mantém no jogo até agora. Isso é verdade, bacana. A Meire praticamente a mesma experiência nesses 4 anos também? Também, eu comecei um pouquinho antes no ativismo. Eu comecei acho que em 2008, 2009, mais ou menos motivada pelas mesmas questões que o Luiz Felipe, né? Também tenho uma pequena empresa e eu sei o quanto custa manter uma pequena empresa. As regulamentações são rígidas, os impostos que a gente tem são absurdamente altos e pior, né? A gente não sabe para onde vão esses impostos. Isso como empresária, como cidadã, a mesma coisa. Também pago imposto, eu pago na empresa, depois pago como pessoa física e também não vejo isso ter retorno. Também vejo cada vez mais a classe média sendo estrangulada, tendo que tirar os seus filhos de escolas particulares, de outras atividades, porque ficava inviável. Então eu comecei a entrar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais e entrei na militância. Mas que eu atuo mais fortemente na militância desde o processo do impeachment, desde o início do processo. Exatamente depois, o segundo dia da Dilma no poder pelo segundo mandato. Bacana, Eu, no meu caso, foi uma coisa bem, assim, bem diferente do comum, porque é aquela história, né? Você é educado no Brasil de que política, governo e futebol não se discute, né? Então eu tinha aquele conceito de que não, deixa eu trabalhar, ganhar meu dinheiro, eu não vou me envolver nisso, né? Mas claro, sofri as duras penas aí desse processo burocrático, que nem, até citando um caso meu da minha própria empresa, que eu tenho uma corretora de seguros, eu fui fazer o registro de marca dela, né, junto ao INPI, e uma empresa de segurança foi contestar porque o nome era parecido, enfim, levou 7 anos. Levaram-se 7 anos para que saísse... Então você teve sorte. Sim. Porque o da minha empresa demorou 16 anos. Eu vou dizer, citando aqui INPI e burocracia, nos meus produtos eu desenvolvi novos produtos, do zero. Então, coisas desenvolvidas aqui no Brasil. E eu submeti para fazer patente aqui no Brasil e o meu registro de patente saiu antes nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. E não saiu ainda no Brasil, saiu agora recentemente, eu nem mais faço parte da empresa. Não, então, eu estou protegido com minha patente lá fora, aqui no Brasil não, vamos ver se isso aqui já não entra em conflito com uma outra patente. Então, ou seja, o processo eles não querem gerar valor para o empreendedor nacional. Isso está bem claro. Todo o sistema é contrário à livre iniciativa. Isso está bem patente. Está bem claro. E isso a gente vai analisando mais a fundo, que não é só questão burocrática, que colocam vários empecilhos. Parece que realmente é uma intenção de atrapalhar a vida do empreendedor. Não é? Trabalhando em cima desse tema mesmo, Luiz Felipe, o que você vê hoje que seria necessário para poder
melhorar a vida do empreendedor, porque a gente vive num gargalo mesmo. É difícil empreender no Brasil, Sim. é muito difícil. Bom, o que afeta o empreendedor no Brasil? São duas questões, a questão tributária e a questão regulamentar. A regulamentação, ela começa a regular hábitos, o que você pode e não pode fazer, em que horas, o que você pode comer, se pode ter sal na mesa ou não, se você tem que andar com a luz acesa do carro ou não, em que momentos. Então, regulamentação de comportamento, isso afeta a economia também, Sim. certo? Então, isso afeta também se você pode ou não fazer um serviço, aplicar um serviço, os horários. Então, isso tem um impacto muito grande. E a gente vê que isso é sempre um crescente. Então, regulamentação, ela é ruim. A Anvisa tem a parte ambiental. Esse ambiental, então, eu diria que seria um grande X aí da questão do Brasil, né? Temos aí argumentações muito falhas e muito tênues aí para sustentar um comando muito grande do que seria o que a gente poderia explorar economicamente ainda no nosso Brasil, né? Considerando que a nossa área agrícola é muito pequena relativa ao potencial. Fora outros quesitos. E na questão tributária, o nosso sistema tributário, ele não é feito para multiplicação de oportunidades. Ele é feito para a sustentação do Estado. Então, o viés é completamente ao contrário. Então, quando você pega um sistema tributário que é feito para melhoria da condição social ou melhoria do ecossistema econômico, porque a sociedade quer que você socialize algum produto, algum serviço, que a sociedade por si própria não consegue, que é o caso dos Estados Unidos. Ela se mobiliza para criar um imposto. Vamos criar aqui uma estrada que une uma cidade a outra, vai melhorar o comércio. Aí eles se unem, fazem um imposto temporário, financiam aquela estrada, muito bem, todos saem ganhando. No Brasil não é assim. No Brasil, assim, é um burocrata que fala assim, a minha agência aqui está deficitária em tanto, porque eu contratei muita gente, vamos criar um novo imposto. Sim. Então, é totalmente desvinculado com a entrega de um serviço. Sim. Então, o nosso sistema tributário, ele não visa a multiplicação das oportunidades na economia. Ele visa, assim, que o Estado remova poupança da sociedade para sustentar aqueles que estão no Estado. Essa que é a grande dinâmica que a gente tem que romper. Se a gente não romper com essas duas dinâmicas, a tendência natural é o Brasil parar. O Brasil vai parar e vai sobrar o quê? No última instância vai sobrar as grandes empresas e elas se tornam quase que uma empresa estatal. A gente já vê isso em alguns segmentos. Por exemplo, os grandes bancos. Você pega os dois grandes bancos comerciais, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, aqui citando nomes, tá? Deixando bem claro que eles foram contra o impeachment da Dilma Rousseff. Os dois ali foram muito beneficiados. Foram contra o impeachment da Dilma Rousseff. Então, se você concentra demais ali a situação, você regulamenta o ecossistema para blindar de competição contra esses grandes bancos e eles se tornam braços do Estado. Sim. Então, é exatamente isso que tem acontecido em todos os setores da economia. Sim. Em função de regulamentação e tributação. E com isso acaba gerando também a fuga de capitais, né? Então, você é empresário, você quer investir, gerar emprego e você vê que se torna inviável de estar fazendo aqui no Brasil e começa a ter muitos casos, como, por exemplo, a gente vê que está acontecendo no Paraguai, né? Tem vários empresários que estão indo para o Paraguai porque está muito mais flexível lá em questão de investimentos, né? E o Estado ele vai cada vez mais sufocando aí, no caso, o empresariado, o pequeno empresário, né? E beneficiando as grandes corporações, as grandes empresas, né? É isso mesmo. Posso fazer uma pergunta para o Luiz? Aproveitando, tá? Eu sempre faço perguntas para ele, mesmo que seja no programa. Luiz, você tocou num assunto interessante. Você falou sobre as grandes corporações. O que muita gente tem dúvida é como é que empresas que teoricamente deveriam defender o capitalismo, porque elas são empresas privadas, elas se associam e se alinham a esse governo que é um governo estatista? Bom, acho que aí os interesses são mútuos, né? De um lado você tem um regulamentador, que é o político. Esse quer tem uma natureza própria de regulamentar e controlar absolutamente tudo. As grandes empresas, elas se entregam a essa regulamentação e falam assim, ok, eu vou aplicar essa sua regulamentação, contanto que você me blinde de competição. Eu vou conseguir entregar isso que você quer se você, mitigar a competição. Aí eu controlo por quê? Aí eu controlo o preço. Quando você tem um regulamentador cerceando competição no mercado,
O grande mamute que fica, aquela empresa grandona que fica no mercado, ela comanda preço, comanda termos, comanda tudo. Então ela consegue se equacionar dentro de um sistema altamente regulamentado. Então é bom para ela. É bom para ela, porque aí toda oportunidade do mercado vem para ela. Ela virou um sistema monopolístico. Toda empresa, num ambiente natural, né, em livre competição, as empresas tendem a competir pelo quê? Pelo ganhar e se tornar o grande monopólio. Só que em livre competição, isso não acontece. Você consegue talvez chegar próximo disso, mas se o mercado está sempre livre, vai ter sempre alguém que vai fazer alguma inovação, que vai conseguir destruir eventualmente essa vontade de criar um monopólio. No entanto, quando você tira essa capacidade de ter um livre mercado de fato, você coloca ali um governo regulamentador, ele passa a fomentar que uma dessas grandes empresas se torne um monopólio. E aí entra nessa dinâmica de jogo aí que a gente está vendo. E o Brasil é exatamente isso. Você pode ver que todos os setores da economia é dominado por um ou outro, uma ou duas companhias aí no máximo, um monopólio ou um oligopólio, que controlam o preço e que tem benesses do Estado que os outros não têm. Né? A começar com o financiamento, né? BNDES, esse é o primeiro que sai. As pequenas empresas, pequenas e médias empresas, empreendedores, esses não têm acesso nenhum, é muito difícil. Mas as grandes empresas, eu vou criar 100 mil empregos, eu vou criar aqui 50 mil postos. Então, o poder de barganha que ele tem junto ao governo é muito grande. O pequeno empresário fala assim, olha, eu quero aqui um financiamento e vou criar 2, 3 empregos. Não, isso aí fica para o fim da fila, eu vou tratar aqui do grandão que vai me fazer 50 mil, vai fazer o meu governo ganhar a próxima eleição. Sabe? Então, cria essa dinâmica aí. Então, acho que a gente está falando de uma coisa que temos que ter um poder público isento, sim, totalmente separado da economia. Totalmente separado, tem que ser desvinculado e tem que ser representativo do povo, mas também não pode interferir em prol ou contra. Né? Essa que é a ideia, você ter um governo só dando proteção, justiça e você ter a ordem, né, institucional para que o jogo não seja violado por essas forças. Então acho que a gente tem que voltar a descobrir esse tipo de governo. Sim. E pegando o gancho em cima disso, entra toda essa interferência do governo e hoje dentro desse cenário, dentro de tudo que foi montado, né, a gente vê que cada vez mais falam que o Estado grande é um Estado forte, mas sempre aumentando a máquina, sempre gerando custo, né, e sempre prejudicando nós mesmos, né, principalmente a classe média e inclusive a classe mais baixa também. Né. O que seria o caminho, por exemplo, para poder, pelo menos, frear agora isso e começar a ir resolvendo isso, reduzir cargos em ministérios? O que você acha que deveria? Olha, sem dúvida que eleger deputados, senadores e poderes executivos alinhados com a necessidade de uma desregulamentação e de uma diminuição do Estado como um todo, isso ajuda. Agora, o que eu acho que ajuda mais ainda do que isso é você criar mecanismo para que a população haja diretamente. Por exemplo, em um setor da economia, agricultura, se eles acham que tem regulamentação excessiva, o setor agrícola deveria ter o poder, o setor agrícola, de agir diretamente contra o regulador. Fala assim, eu não quero essa regulamentação, não quero essa lei, não quero esse tributo naquela economia. Por quê? Supostamente, você teria regulamentação e tributos em algum setor, voltando com alguma benesse, com algum serviço. Agora, quando não está atendendo, o setor tem que falar, olha, esse imposto aqui que eu tenho na minha agricultura não está voltando e não está multiplicando o meu negócio. Então, naturalmente, eu tenho que ser contra isso. Então, quando você dá o poder aos setores, às classes e à própria sociedade de revogar as medidas, você cria duas coisas. Primeiro, você elimina a necessidade de você ter um governo que vá desregulamentar. Ficar dependendo, o cara lá é desregulamentador, o cara vai baixar imposto, eu vou votar nele. E se essa pessoa não aparecer? Ou se ele não for eleito? E aí, como é que faz? Você tem que ter um mecanismo de interferência direta. E outra coisa, você elimina a necessidade de você ter uma burocracia para desburocratizar. É que a gente já chegou nesse momento, agora vou criar aqui um grande departamento para desburocratizar. Você está criando burocracia para desburocratizar, não faz muito sentido. Né? Então essas duas coisas precisam acontecer. É verdade. E Luiz Felipe, continuando aqui, sobre o seu livro, você lançou recentemente o livro, está até divulgando ele, né? Queria que você falasse mais um pouco, porque o Brasil é um país atrasado. Né? O livro é para nós brasileiros, estabelecermos qual é o problema do Brasil.
E a partir disso a gente começa a discutir o que é o Brasil. E é óbvio que você tem muito ruído aí de pessoas que falam qual é o real problema do Brasil, que é o problema étnico, é o problema de colonização, é o problema porque foi a ética católica portuguesa, ibérica, que isso é um limitador. Então o livro desbanca esses mitos. Isso são mitos. Não tem absolutamente nenhuma comprovação científica e muito pelo contrário. Se você fazer um comparativo científico, tem culturas muito mais diversas que a nossa, que não são ocidentais até e que tem uma perspectiva de uma visão até de Estado até um certo ponto, que era totalmente contrário a isso que a gente vê no Brasil, né? Um futuro de liberdade econômica, um futuro de liberdade política, você ter menos interferência de Estado. Então, no minuto que esses países, essas culturas, que são alheias à ideia de você ter livre iniciativa, no minuto que eles adotam a livre iniciativa, aquilo muda completamente o ecossistema econômico e depois o ecossistema político. E o que vai sustentar isso? Né? O que vai sustentar isso é uma Constituição nova que não interfere, né? Que previne que os poderes públicos interfiram com muita amplitude, com muita profundidade na nossa vida, nos nossos hábitos sociais e também na nossa economia. Então, basicamente o livro pontua o problema do Brasil e você pontuando o problema, a gente já dá a saída. Então, sim, essa que é a missão aqui do livro. Então ele acaba propondo aí uma nova Constituição também, até porque sim, de tudo que as Constituições foram criadas aqui também, muito remendo, inclusive essa última, a gente costuma falar que ela é muito socialista, né? Uhum. Então o livro ele acaba apontando para isso também. Sim, os 4 problemas que nós temos na Constituição do Brasil é que o presidente tem muito poder, sim, Brasília concentra toda a legislação feita para o Brasil todo, então isso não conduz a você ter leis adequadas regionalmente ou mesmo em comunidades mais granulares. Você tem poucos mecanismos do povo poder interferir diretamente, só temos o voto, então temos que ter outros mecanismos de interferência direta, como referendo popular, o recall de mandatos, são essenciais para que a gente possa evoluir. E claro, o último é a questão da livre iniciativa. Nós não temos livre iniciativa, tudo que não é regulamentado não é permitido. Ou eventualmente vai ser, se começa não regulamentado, eventualmente vai ser regulamentado. Então nós temos que entender que isso não é bom, isso não conduz à amplitude de ofertas de emprego, de escolha de emprego, e é isso que talvez o próprio sistema ele acaba criando esse corporativismo que a gente está mencionando no começo, ele também alimenta essa ideia, porque vejamos aqui questão de leis trabalhistas, por exemplo. Em que situação que uma lei trabalhista ela tem uma certa relevância? Quando você tem monopólio. Então, os próprios sindicatos eles não podem ver que tem livre concorrência, porque com livre concorrência o trabalhador tem opção. E com o trabalhador tendo opção, o sindicato perde poder, porque agora não temos mais um sistema de monopólio, que o sindicato vai lá bater na porta do grande monopólio, falar, você é o grande monopólio, você... Então, se você tem livre competição, você faz uma derrocada, você elimina monopólios, os sindicatos perdem força. Então eles não podem ver a quebra dos monopólios. Eles querem para eles terem uma narrativa própria, para eles falarem, não, vocês dependem de mim, eu vou fazer interlocução para melhores condições de trabalho, etc, etc. Então temos que sair desse círculo vicioso, né? Acho que isso que requer muita força política. Muita força. A gente está aí há quase 100 anos com esse modelo, você vê muita gente ainda defendendo isso de uma maneira errada. E não importa que sejam milhões de pessoas que ainda defendem isso, é errado. Sim. Então, e se a gente puder trazer luz aí, esclarecimento para o maior número de pessoas, o possível mais cedo possível, a gente vai conseguir sair dessa também bem mais rápido. Nós tivemos uma reforma trabalhista recentemente, que ela não mudou muita coisa, né, Luiz? E, em função disso, acho que os empresários acreditavam que as coisas iriam seguir por um caminho mais liberal. Mas não é o que a gente está vendo, não. Se vocês viram um novo E-Social, ele aponta claramente um caminho de controle dos funcionários que você tem dentro da organização. Então, pode esperar, vem cota aí. Exato. Então, muita gente fala assim, não, nós não estamos no socialismo, nós estamos sim.
as pessoas não percebem. Eles foram cada vez mais instituindo leis para que a gente, a princípio, não entendesse o que estava acontecendo, e a gente só vai acontecer no final. A questão do e-social. A gente só vai entender quando nós tivermos cota, porque eles querem saber se a gente tem hétero ou homossexual dentro da organização, se a gente tem negro, se a gente tem branco, se a gente tem mulheres. Qual a finalidade do Estado querer saber isso? A não ser te controlar. É verdade. Né? Não tem outra finalidade, é te controlar. É verdade. E aí tem os dois momentos, né? Que para as empresas existentes, eles argumentam, mas olha só, naquele quadro lá, a gente nunca vai ter mulheres no poder de comando, etc., se a gente não estabelecer essas cotas na empresa. Já estou falando da evolução desse e-social, né? Certo, mas ok, eu entendo até essa dinâmica, não vou concordar com ela, mas eu entendo essa narrativa. Agora, pense o seguinte, isto fomenta novos negócios? Essa que é a grande questão. Eles nem olham, eles olham as empresas que existem e pronto, querem estabelecer e controlar aquilo. No momento que você estabelece aquela regulamentação, você estagna qualquer crescimento de novos negócios daquele ponto em diante. Então, se você é uma pessoa que está poupando para abrir seu próprio negócio, quer deixar de ser um empregado, quer passar a ser um empregador, ou você quer montar um novo negócio, você já sendo um empresário, quer montar um novo negócio, você vai pensar 300 vezes, agora eu tenho esse negócio aí de e-social, mais o outro calhamaço tributário, que já é impeditivo, que só piorou nesse interim, que eu falo assim, peraí, eu não vou fazer mais nada. Eu vou deixar o dinheiro no banco, vou fazer esse pé de meia, vendo a minha empresa, que é o trouxa que vai comprar essa empresa aí cheia de regulamentação, cheia de empecilhos governamentais, eu não sei. Só sei que eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou empreender em outro país. Sim. É exatamente isso que está acontecendo. E, então, essas gotas d'água aí que está acontecendo, Meire, você apontou muito bem. Houve reforma trabalhista? Não houve nada. Houve uma pincelada em cima, tocaram, assim, resvalaram na lei trabalhista, aí teve aquela chiadeira geral do todo estamento burocrático, de segmentos da sociedade, e uma série reclamando e tal, partidos políticos, então, esses aí nadaram de braçada nessa questão, e não aconteceu nada, efetivamente, isso ainda continuou deteriorando, né, num compasso aí bem preocupante. Sim. Inclusive, né, você comentou a questão das cotas, né? Foi essa semana, a gente foi na sexta ou na quinta-feira, até que saiu uma notícia que o STF determinou agora que as empresas que participarão de licitações do governo deverão dar cotas para presidiários. É isso aí. Também. Até nas redes sociais teve um meme lá que bombou, né? Que é assim, se você quer um emprego, não mande currículo, faça assalte, né? Faça um assalto, vá preso que você vai ter um emprego. Absurdo. Não, é absurdo, porque vem uma determinação de que deve haver cotas para um presidiário, né? E um país hoje com mais de 14 milhões de desempregados, isso diretamente, porque eu acredito que esse número quase que dobra por conta de trabalhos informais, autônomos, né? Aí vem a questão, eu já tive porque eu já fiz uma postagem lá, exatamente falando dessa insanidade de criar essa lei, e quem em sã consciência vai fazer um novo negócio, tendo agora que empregar presidiário, ou qualquer cota que seja, né? É insano isso, né? Você não tem liberdade de escolher com quem você vai trabalhar, não é mais o Estado que escolhe. Então, aí me falaram, mas então como é que você vai resolver o problema de tal segmento da sociedade, de tal minoria? Eu falei assim, olha, com mais oportunidade, que tal? Que tal se o Brasil tivesse milhões de oportunidades? Isso nem fosse um problema para qualquer minoria achar emprego. Fazer mais na questão do presidiário. Pô, você cria um incentivo fiscal, você tira imposto, você abate do imposto, quem emprega? Talvez, vou empregar aqui um presidiário, então você tem algum incentivo, alguma coisa de redução de impostos para o cara fazer uma coisa de integração social daquele presidiário que sai ali, não tem oportunidade nenhuma e tal, você faz uma redução, aí o próprio empreendedor está fazendo porque tem um benefício em linha com o que ele quer. Agora, do jeito que eles estão fazendo, eles estão colocando em lei, agora todo mundo vai ter que obedecer. Mas o negócio é quem é que vai controlar? Eles é que vão controlar isso, se você está ou não está. Então, olha como a arbitrariedade cai para a mão deles. O controle e o poder está na mão deles, não está no seu comando de você optar como empreendedor, eu vou ajudar esse segmento da sociedade, eu vou ajudar aqui as mulheres, vou fazer uma empresa só de mulher, e tem talvez um desconto em função disso. Ou só de presidiário tem um desconto. Não é por aí.
É que eu, Estado, eu quero falar que você tem que contratar 4 presidiários, você tem que contratar 5 mulheres, eu é que tenho que ter esse poder de determinar. Então, isso já começa da premissa errada, que o Estado é para servir, não é para ser o comandante. Essa que é a grande premissa que já está errada. Então, isso a gente só consegue atingir a reversão dessa premissa com uma nova Constituição. A atual Constituição, ela é feita para que o Estado mande, sem nenhum júdice nosso contra o Estado. Então, temos um problema aí constitucional. Sim, não, eu acho insano. Eu fico imaginando, né, porque tem muitos casos aí de presidiários hoje, né, que cometeram crimes, por exemplo, assaltando uma empresa. Por exemplo, eu teve um caso há muitos anos atrás de um amigo conhecido que entraram na empresa dele, empresário, e foram assaltar a empresa e assassinaram ele, né? 2 tiros no peito dele lá na empresa dele, né? Aí eu fico imaginando, claro que a chance disso acontecer é quase remota, mas imagina, né? Você tem um empresário, gera empregos, o cara entra na sua empresa, mata um funcionário ou alguém, ou rouba, e de repente esse cara vai lá para o sistema prisional, aí vem o governo que determina que você, depois que você vai tentar entrar em uma licitação, determina que você contrate. Imagina só se for aquele cara que cometeu crime. Não, eu sei que é uma coisa remota, mas você pensa, de repente eu posso contratar o próprio cara que já me gerou um prejuízo lá atrás, que causou um dano. Mas esse não é nem o maior problema, né, Edson? Eu acredito que o maior problema é o seguinte: o empresário, hoje em dia, ele já faz mágica para tornar a sua empresa viável. Sim. Isso é ele podendo escolher profissionais e selecionando, trazendo profissionais capacitados. Agora, se o empresário não puder escolher os funcionários que são capacitados, ele tiver que administrar por cota, aí sim fica completamente inviável qualquer empresa. Fica mesmo, fica mesmo. A gente vê quantas empresas estão fechando hoje. Comércio é uma coisa assustadora, né? Sim. A gente passa na Rua Augusta, meu escritório ali na Paulista, eu passo pela Augusta todo dia eu vejo loja fechada. Você vai no shopping, todo dia tem loja fechada. Eu falo de loja, comércio, porque fica mais visível aos olhos de qualquer um. Mas empresas, tem de empresas fechando. Hoje mesmo você estava citando um caso, né, Luiz? Uma empresa que vai estar fechando e vai deixar desempregado 1.500 pessoas. Como se reverte isso? Não tem outro jeito você desarticular toda essa regulamentação de tributação. Agora, você pode fazer isso na canetada rapidamente. Agora, o empresário ele se reestabelece, demora 1 ou 2 anos aí, no mínimo, indo tudo muito bem, para você restabelecer aquilo que era até o ponto do fechamento. Então, e quando você fecha uma empresa, você não está fechando uma empresa, às vezes é gota d'água. Eu já tive, eu produzia muita coisa aqui no Brasil, eu pedia para produzir aqui no Brasil. Então eu comprava matéria-prima, eu comprava um monte de coisa, molde, e eu dependia dos fornecedores industriais que existiam no Brasil, fazer pequenos tratamentos em peças de metal, etc. e tal. E, de repente, por caindo fora do seu rol de pedidos, 1 ou 2, 3 pedidos, era gota d'água. Ele não conseguia mais sustentar uma máquina ou uma linha de produção. Então, o que acontece? Naquele ponto, todo um ecossistema econômico caía, porque havia fornecedores que também forneciam para aquela empresa. Então, você perde maquinário, perde gente. Então, tem um problema aí muito grave aí de escala. Você perde escala e você perde oportunidades também. Quando eu comecei minha empresa em 2005, acho que, se eu não me engano, era quase 20% a 25% do nosso PIB era a parte industrial. Hoje estamos em menos de 10%. Então, toda a indústria de transformação, que é de onde vem toda essa multiplicação dos pães, né, que é na indústria, né, você tira da matéria-prima, na tonelagem, e você vai ali empregar milhares de pessoas para fazer a conversão dessa matéria-prima em produtos e algumas coisas. E você perdeu essa capacidade de transformar. Você está entregando isso para chinês, entregando isso para europeu, entregando isso para norte-americano, e você, com a matéria-prima mais barata do mundo, não pode transformar internamente, e com isso você perdeu todo um filão da economia que poderia ter um impacto mundial tremendo. A gente poderia ser uma nova China, sim, se a gente quisesse, porque boa parte da matéria-prima da China é nossa. Então, imagina não ter que navegar até lá, não ter que passar por todos esses trâmites, o tempo de escala. Então, essas oportunidades assim, são inacreditavelmente
mal empregadas, ou seja, desperdiçadas totalmente em função da regulamentação e da tributação, da alta tributação. A indústria de transformação está aí a ver navios, literalmente. Precisamos reindustrializar o Brasil. Sim. Né? Rápido. Enquanto ainda há industriais, ainda há engenheiros de produção aqui no Brasil, acho que é fundamental isso para o próximo governo. Com certeza. Aproveitando aqui, Luiz Felipe, a entrevista aqui, o programa ele é ao vivo, ele está sendo transmitido na TV Osasco e também na página do Alexandre Frota. E o Alexandre Frota mandou um áudio agora, acho que está com algum comentário, com uma pergunta. Eu gostaria que colocassem agora, por gentileza. Luiz Felipe, muito obrigado por você estar aí no nosso programa. Eu gostaria imensamente de vê-lo nosso vice, e acredite, tenho conversado muito sobre. Qual é a importância de ser vice de Jair Bolsonaro, um cara tão criticado assim? Me responde. Um grande abraço para você e fique bem aí. Bom, obrigado, Alexandre, pela pergunta. Bom, só para deixar claro aqui que não há proposta nenhuma na mesa para eu ser vice-presidente do Jair Bolsonaro. Isso nasceu espontaneamente da internet e aí todos os envolvidos estão discutindo o tema. E eu acho até que, como uma primeira escolha, o general Heleno foi uma ótima escolha de vice, deixar isso bem claro. É uma pena que aquilo não foi adiante. Então, agora surge aí algumas especulações com o meu nome, etc. Então, olha, o Jair Bolsonaro ele é criticado. Em uma conversa que eu tive com o Jair, eu até mencionei, ele falou, olha, você sabe que eu sou atacado aqui por todos os lados, né? E isso já faz um tempinho. Ele falou assim, eu sou atacado desde que eu nasci. Então a questão, em termos assim de você saber se defender de ataques, eu acho que quando você entende que você representa algo muito mais importante do que você mesmo, esses ataques são totalmente irrisórios, não fazem a mínima diferença. E pode vir de quem vier. Então, quando você tem aquela ideia de que você tem valores que, sem ter um contraponto, não só na mídia, mas na sociedade ou na política, esses valores, a falta desses valores, vão destruir tudo aquilo que te fez, te formou, e você tem família, você tem filho, você tem amigos que ainda vivem num contexto igual, você quer preservar isso. Então eu vejo simples, eu imagino que o Jair seja similar, mas porque ele vem de um ecossistema muito forte, que é a parte militar, é uma ordem muito bem organizada, disciplinada, com valores muito estáveis, e eu também, só que não da ordem militar. Então, quando eu vejo que isso está em jogo, e essa visão de país, de tudo aquilo que deu certo no país, não é a visão comungada com a sociedade, vemos que tem algo extremamente errado. Então, acho que temos uma briga cultural, né? Isso é pontual, essa briga tem que ser travada na sociedade, está aí, boa parte dela tem que ser na sociedade, e uma parte tem que ser dentro do Estado. Acho que meu livro ele aponta mais para o combate tem que ser travado dentro do Estado. Mas aqui a gente está falando de uma outra coisa, que é a briga que tem que ocorrer na sociedade. Temos que ter liderança como a sua, como a de outros membros aí dos movimentos sociais, de criar, de se preparar para liderar dentro do seu contexto social, independente de poder político, fazer com que a gente faça esse bom combate também na sociedade. Preparar a liderança, porque se a sociedade é débil, e vemos quando você tem uma sociedade fraca, temos despotismo, temos ditadura. É o caso da Venezuela. A sociedade enfraqueceu. Nunca criou a sociedade que naturalmente defenderia a Venezuela foi embora. Sim. Foi embora do país. Mais de 2 milhões de pessoas já invadiram nos últimos 20 anos, mais ou menos, um pouquinho menos do que isso. O que sobrou? Sobrou o povo que não sabe se organizar, não tem como se organizar, não tem recurso, não tem o conhecimento. Então, estão despotizados. A mesma coisa na questão da Coreia do Norte.
né? Você tem um povo despotizado, não tem uma classe média combatente que fala assim, não, isso aqui é o meu país, eu vou defender o meu país. Não existe. Tem o déspota em cima e aquela classe dominada embaixo. Então, Cuba é a mesma coisa. Então, eu não quero que o Brasil vá para esse lado, porque é isso que eles querem. Essas medidas de você regulamentar, é para afastar a classe média mesmo. A proposta é essa, é você enfraquecer aqueles que defenderiam a ideia de uma nação-estado, a ideia de um país, e você entra, ou a própria ideia de uma sociedade com valores. Então, você destrói isso tudo, você só sobra povo despotizado, né? Então, eu acho que a missão aqui é muito maior do que eu, de quem eu possa ser, de quem possa herdar uma série de atributos aí do passado. Eu acho que a missão agora, acho que de todo brasileiro com consciência, é de fazer esse combate. Aí, independente de quem você é, de onde você vem, eu acho que temos que ter essa linha de frente aí, porque ela ainda existe, ela é profunda e ela agora está virando internacional, né? Temos aí interferência internacional como nunca antes na nossa política. E então, eu acho que a missão é essa. Então, eu estou assim, sem vaidade nenhuma aqui nessa questão, tá? Eu acho que a gente tem que se entregar nesse jogo, aqueles que podem, que estão habilitados e que têm consciência e cujo custo de não se mobilizar é muito maior do que aquele de fazer alguma coisa. Então, eu me encontro nessa situação. Se eu não fizer nada, eu não vou conseguir viver comigo mesmo. É verdade. Não, excelente. E estamos num momento que realmente hoje chega um ponto que é inadmissível a apatia do povo em querer não se envolver, né? Está claro, é evidente os rumos que o país tomou, né? E o que mais precisamos agora é de pessoas que entendem a missão que precisa ser feita no país, né? O bem maior que precisa para o país nesse sentido, do que uma personalidade em si, nesse caso, né? Como a esquerda sempre trabalha, né? Chega a ser o culto da personalidade, né? O cara está lá preso em Curitiba e para eles continua sendo a solução que vai ser para o país, né? Acho que o que nós precisamos é de governantes políticos que entendam que precisa sim, muitas vezes até se sacrificar, né? Sair um pouco da sua zona de conforto para poder trabalhar pela nação, né? A indicação do seu nome é um trabalho que tem sido feito na última semana, inclusive o Direita São Paulo está trabalhando forte nisso, porque nós entendemos, dentro de todas as personalidades, as pessoas que foram sugeridas, né? O general Heleno levamos em consideração, mas entre outras nós falamos, não, a pessoa mais indicada que nós entendemos, né? Que nós entendemos, e estamos fazendo campanha para isso, é que seja você nessa questão. E aí fica a pergunta, se vier o convite? Olha, primeiro, acho que o Jair, ele precisa, o capitão Bolsonaro, ele precisa estar confortável. Acho que isso é o primordial. E ele estando confortável com essa ideia, eu diria assim, eu vou questionar em algumas coisas. A priori, como uma ideia, algum contexto, sim, eu vejo isso como favorável. Mas eu sou ativista, né? A questão do vice, na minha opinião, é um que fica ali em segundo plano, etc. Então eu tenho aí as minhas vontades de manter o meu ativismo, né, em conscientização, em fazer aí talvez ainda uma mobilização em prol de uma nova Constituição. Eu tenho um ativismo muito grande contra interferência externa no nosso sistema político, com relação aí ao que a gente vê em tudo que a gente que tange as nossas relações exteriores. Eu vejo aí uma necessidade de foco muito intensa. Há diversos acordos que são assinados em nosso nome sem a gente saber que existem. E isso, eu vejo que há uma necessidade aí. É função do vice isso? Então, isso cabe, se puder ampliar essa definição de vice, talvez, aí eu veria com extrema honra de poder fazer isso. Então, é nesse contexto que eu vejo. Tá? E agora, claro que isso precisa ser discutido. Assim, eu não conheço o Jair de uma maneira íntima, do ponto de vista como os outros que estão à volta dele o conhecem, né? Eu tive poucas interações, alguns poucos momentos juntos e não trocamos assim ideias
tão a fundo. Apesar de que, vendo algumas coisas como ele se posiciona, algumas coisas que ele tem visão, alguma coisa, eu comungo 100%. Acho que é uma questão do jeito de falar até, né, a diferença. Então é isso, acho que tem que ter uma discussão, um bate-papo assim, um pouquinho mais para a gente alinhar isso. E ele está buscando lealdade, né? Eu acho que a gente vê aí com uma grande preocupação que exatamente essa definição de vice não está muito bem acertada. Então você acaba elegendo junto com você seu maior inimigo. Então então tem que refinar isso aí para não cair nesse problema. Né? Então é uma das coisas que tem que vir de encontro e falar abertamente o que cada um quer, o que cada um espera, etc. Então essa discussão ainda não se materializou. Então por isso. Mas enfim, estamos só na especulação. E eu espero eu tenho certeza que ele vai fazer um bom julgamento, seja qual for o julgamento dele, eu acho que vai ser um julgamento acertado, independente do que algumas pessoas acham. Nas minhas conversas com ele tem sido bem lúcido em quem é o que é o que das coisas, apesar da imprensa construir uma ideia diferente, não é o caso. Então, eu estou sem vaidade nenhuma. Eu posso fazer o que eu faço atualmente, pode ser como vice, como deputado estadual, federal, etc., como ativista fora do sistema político. Acho que a missão aqui é bem mais ampla e a função é em que cargo isso vai ser exercido. Aí, para mim, na minha opinião, é indiferente nesse momento. Tá? Excelente. Como eu vejo. Eu vejo assim, né? Nunca antes, né, no Brasil, se discutiu tanto a importância do vice, né? E isso é saudável, né? Porque a gente sempre teve aquela visão mesmo do vice ser o figurativo, né? Tá lá só de figurante, Sim. né? E hoje nós entendemos a importância dessa função, mesmo estando clara para a gente, né? Porque fica uma coisa meio nebulosa, né? O que o vice faz? É sempre isso que a gente pensa. Mas eis agora a oportunidade de, por exemplo, a gente falar, não, temos um vice que ele já vem de um histórico ativista e que não abrirá mão disso e continuará acreditando, lutando pelo aquilo que acredita e agindo diretamente, né? Acho que o que o país precisa também é isso, né? Não colocar lá um figurante ao lado do presidente da República, mas saber o seguinte, não, nós temos o nosso presidente, que é o chefe de Estado, assim, assado, mas tem o vice que está ali, ele milita por essa causa, ele quer, no caso, eu acho que uma das bandeiras da nova Constituição é muito importante para esse momento, enfim, né? Eu acho que para nós, né, principalmente os ativistas, nós temos essa ansiedade de ter um vice que, de fato, faça algo e que, dentro das suas possibilidades, né, mas que seja ativo e não um figurante, né? E o Luiz colocou uma coisa também super importante, que é o alinhamento do vice com as propostas do presidente. Eu acho que entre vice e o presidente não pode ter divergência nenhuma, porque eles já vão ter bastante opositores lá no Congresso e em todo o cenário político. Entre eles tem que estar absolutamente alinhado. Então, se não tiver, ele vai ter uma oposição dentro do seu próprio gabinete, e isso é um problema. É verdade. Existe até um versículo bíblico que fala que um reino dividido não subsiste. Exatamente. Né? É isso aí. Um reino dividido não subsiste. Quer dizer, você põe um vice que ele discorda, principalmente de coisas ali bem, assim, relevantes, isso pode gerar um problema. Né? Então tem que ser muito bem visto isso. Né? E aproveitando em cima disso, Luiz, logo começa aí essa corrida eleitoral, né? 15 de agosto oficialmente, né? O que você entende desse cenário? Né? Hoje nós temos aí tanto Jair Bolsonaro, que a mídia faz questão de fazer de tudo de não mencionar o nome dele, é o primeiro lugar, qual é o candidato lá, o candidato que está em primeiro lugar, e aí você encontra um Geraldo Alckmin, por exemplo, que está fechou com o Centrão, mas é o Centrão, na verdade, que é o lixão, né? Juntou tudo que não presta para estar com ele ali. E aí vem a Marina Silva e vem um desequilibrado do Ciro Gomes também, né? O que você acha disso? Não acreditamos nessas pesquisas aí de Datafolha, né? Mas acreditamos que o Jair está muito bem à frente disso aí, né? Olha, eu vejo essa criação do Centrão como um dos maiores riscos que a nossa
não estou dizendo nem do pleito eleitoral aqui, estou falando futuramente aqui, ganhando ou não, certo? Você criou basicamente um unipartido que concentra bilhões do fundo partidário, então ele vai retroalimentar em eleição de pessoas que a gente não quer. Os pequenos, os partidos menores que poderiam ser renovação, vão estar à margem desses bilhões que vão ser usados. A máquina do Estado, isso inclui cabos eleitorais, inclui TVs, inclui rádios, inclui mídia impressa, tudo na mão desses grandes partidos. Isso é um método de você se perpetuar no poder. Isso é um método de você eliminar qualquer chance de renovação, de alternação nos poderes. Então a democracia ela fica enrijecida, ela não fica ventilada e não fica rejuvenescida. É o contrário. Então a criação do Centrão já aconteceu na história do Brasil. Já coloquei essa postagem até no meu Facebook. Eu falei, isso aqui, a política café com leite foi isso. Os grandes oligarcas se juntaram e falaram assim, vamos controlar o sistema político. Né? Na questão Venezuela, é mais patente ainda. Em 58, teve o Pacto do Punto Fijo, que foi exatamente igual. Havia uma certa instabilidade e não havia clareza de quem poderia ser eleito, então os maiores partidos se juntaram e falaram assim, vai ser nós, vai vir daqui o próximo presidente. E eles elegeram presidentes daquele pacto de 58 até 99, então foi assim, 40 anos. Então demora décadas para você fazer a alternação de poder, quando você tem uma instituição chamada Centrão ali, né, comandando o dinheiro que é nosso, né, do fundo partidário, que já é uma aberração em si próprio. Então, isso é perigosíssimo. Eu acho que esse ato até é um ato criminoso. Se fosse numa nova Constituição, seria até considerado um ato criminoso, porque isso gera totalitarismo. Sim. Totalitarismo partidário. Então, temos que ter freios contra isso numa nova Constituição. E, aliás, é muito interessante esse ponto, porque nós já estamos com o esboço dessa Constituição sendo ventilado aqui em um grupo bem restrito, mas isso já está lá, já prevendo, olha, não queremos a criação de totalitarismo em qualquer forma, de qualquer espécie, né? Seja ele partidário, seja ele religioso, seja ele ideológico, temos que ter fragmentação de poder, isso é fundamental para que a gente tenha um sistema livre. Então, o Centrão é um grande perigo, tá? Um grande perigo. Então, nesse contexto de Centrão sendo um grande perigo, eu não quero que o Centrão vença. Então, eu vou deixar isso bem claro. E aí fica a mensagem, talvez, àqueles que também queiram a mesma coisa. Como se desvencilhar disso? Primeiro, não votem nos grandes partidos. Não votem nos candidatos dos grandes partidos. É uma seleção muito simples. Eu acho que é um pouquinho de esforço, e talvez aí o seu movimento possa fazer, quem são os grandes partidos, né? Nomear quem são os 10, 15, 20 maiores partidos que recebem o maior percentual do fundo partidário, quem são esses partidos que compõem o Centrão, que são os mesmos. Então, não votar nesses candidatos, garantir que isso não ocorra. E se alinhar a candidatos que queiram reformar o sistema político. Né? Temos que ouvir mais propostas reformistas dos candidatos a deputado e senadores. Né? Poucos falam isso. Poucos estão ainda na linha de, vamos aqui fazer um plano nacional de segurança, vou fazer um plano nacional de previdência, alguma coisa assim, que ainda dá poder ao Estado, dá poder a Brasília. Então temos que sair dessas narrativas, identificar, é isso que eu faço até em um curso que eu ministro aí para... A Meire já foi em alguns deles. Eu não sei, como é que foi, Meire? Você me julga aí nesse curso, se foi bom ou não. Não, foi ótimo. Na verdade, é assim, não só os cursos, né, mas o Luiz Felipe tem prestado aí um grande serviço para o país, ajudando a gente a entender quais eram os problemas e mostrando o caminho aí de soluções. Muita gente fala sobre corrupção. Corrupção não é problema. Corrupção, ela é consequência de tudo isso que a gente tem aí. Então, eu diria o seguinte, quem não leu o livro, leia, porque o Brasil é um país atrasado, e quem tiver oportunidade, vá assistir uma palestra do Luiz Felipe, porque a mudança do Brasil depende de todos nós, não é só minha, sua, do Bolsonaro, ou quem quer que seja.
é de todos nós. Legal. E pegando o que a Meire falou, o Luiz está aí fazendo algumas palestras, né? A sua agenda está, a gente encontra onde? No Facebook, das palestras que você vai estar realizando? Sim, Facebook, eu também tenho um website, lpbragança, eu acho que é isso, .org.br, ou .com.br, desculpa, lpbragança.com.br. Bacana. Legal, pessoal. Pena que o tempo passou muito rápido. Precisávamos aqui de mais horas para poder conversar. Eu fico aqui orgulhoso, lisonjeado em saber de estar te recebendo aqui. Foi um prazer muito grande. Obrigado, Edson. Obrigado e parabéns aí pelo programa, parabéns pelo ativismo. Contamos aí com você também. Sim. Parabéns também ao Alexandre, que não está aqui presente, mas muito obrigado por estar me recebendo, poder dar esse momento aqui. Obrigado a Meire também estar sempre me acompanhando. Bacana, Luiz Felipe. Obrigado. Pessoal que está acompanhando em casa, através das redes sociais, compartilhe esse vídeo, ele ficará gravado tanto na TV Osasco como nas redes sociais, tá? É muito importante estar levando essa informação, levando esse conteúdo, né? Que o Luiz Felipe esteja aí junto conosco, independente da posição, mas que contribuindo aí pelo Brasil, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.